Eu sou a Vivi Marques e nesse vídeo você vai aprender tudo e mais um pouco sobre os artigos em inglês. Vem comigo! Para início de conversa, artigos são palavras que identificam substantivos, como sendo específicos ou não. Para isso, usamos um artigo definido ou um indefinido, respectivamente. Se você está um pouco confuso sobre o que é um substantivo, temos um vídeo aqui no nosso canal sobre as classes gramaticais em inglês. Dá uma conferida! Mas, para dizer de uma forma bem simples, substantivos são palavras que dão nome às coisas como casa, menino, boneca ou rio. Então, os artigos têm a função de identificar essas palavras, essas coisas como definidas ou indefinidas. Vamos ver cada um deles. Para ficar claro o que é um artigo, em português nós temos 4 artigos definidos: o, a, os e as. Eles variam de acordo com o gênero e o grau da palavra, ou seja, feminino, masculino, plural ou singular. No inglês, no entanto, temos apenas um artigo definido, the. Ele vai ser usado tanto no singular quanto no plural. Quanto ao feminino ou masculino, a gente nem precisa se preocupar, já que o inglês é um idioma sem gênero, ou seja, as coisas, os substantivos, não têm gênero. Além de poder ser usado tanto no singular quanto no plural, o artigo definido pode ser usado também com palavras incontáveis. Se quiser saber mais sobre palavras incontáveis, temos um vídeo que explica tudo direitinho aqui no nosso canal. Vamos falar agora do artigo indefinido. No português, nós temos 2, um e uma. Ele é usado para se referir a uma ideia geral ou uma categoria de coisas ao invés de item em si. E é utilizado apenas no singular. No inglês, temos a quando vem antes de consoante ou an quando é usado antes de vogais. Veja só. A book, um livro. An apple, uma maçã. Percebeu como antes da palavra book, que começa com uma consoante, usamos o artigo a. E antes de apple, que começa com uma vogal, usamos an. Isso é necessário para não soar feio e estranho quando pronunciamos 2 vogais juntas. Repare como ficaria feio se disséssemos a apple. Estranho, não é mesmo? Melhor dizer an apple. Então, a regra é usar a antes de consoante e an antes de vogal. Mas precisamos prestar atenção, pois estamos falando de um som de vogal e não exatamente de uma letra. Veja a palavra honest. Por exemplo, ela inicia com uma consoante, o H. Mas esse H é mudo, ou seja, não tem som. Por isso, consideramos honest como iniciando em uma vogal. E neste caso, vamos usar o artigo indefinido an antes dessa palavra. My sister is an honest person. Minha irmã é uma pessoa honesta. Mas atenção, nem sempre o H em inglês é mudo. É o caso de house, onde o H tem esse sonzinho de R. Por isso, se formos usar um artigo indefinido com essa palavra, devemos usar a house. Da mesma forma, quando a letra inicial de uma palavra for uma vogal,
mas pronunciarmos com o som de uma consoante, devemos usar o artigo indefinido a palavra universe. Por exemplo, o unicorn tem esse U com um som de U, e este é um som considerado como consoante. Yesterday I saw a unicorn. Ontem eu vi um unicórnio. Essa regra deve ser seguida quando lidamos com siglas também. Veja. Is that a UFO? Aquilo é um OVNI. He works at a UK-based company. Ele trabalha em uma empresa sediada no Reino Unido. I bought an LCD TV. Eu comprei uma TV LCD. You should talk to an HR employee. Você deveria falar com um funcionário do RH. Agora, vamos ver alguns exemplos para você perceber a diferença entre o uso dos artigos definidos e indefinidos. After the game, the player thanked the coach. Após o jogo, o jogador agradeceu ao treinador. Nessa frase, estamos dizendo que, após um jogo específico, o jogador específico agradeceu a um técnico específico. Agora veja esta frase. After a game, a player thanked a coach. Depois de um jogo, um jogador agradeceu a um técnico. Depois de um jogo um jogador qualquer agradeceu a um técnico qualquer. É uma diferença bem clara. Veja outro exemplo. He's going to the party. Ele está indo à festa. É uma festa específica. He's going to a party. Ele está indo a uma festa. Não sabemos exatamente a qual festa ele vai. Sei apenas que é uma festa qualquer. Eu comentei lá no início desse vídeo que os artigos devem anteceder substantivos, lembra? Mas agora eu vou te dizer que artigos podem também anteceder um adjetivo, ou seja, uma característica. Isso acontece porque, no inglês, uma característica sempre vem antes da coisa que ela está caracterizando. Logo, se o adjetivo vem antes da coisa, faz sentido que o artigo anteceda o adjetivo também. Veja só. My brother has a small dog. Meu irmão tem um cachorro pequeno. Lisa read an interesting book. Lisa leu um livro interessante. This is the best restaurant in town. Este é o melhor restaurante na cidade. Nessas frases, small, interesting e best são adjetivos. Estão dando uma qualidade às palavras dog, book e restaurant, respectivamente. Temos alguns casos nos quais não usamos artigos. Nestes momentos, é como se eles estivessem ali, mas não os falamos. Let's go out for dinner. Vamos sair para jantar. Não precisamos dizer let's go out for a dinner. Não soa muito bom em inglês. Creativity is valuable to an artist. Criatividade é valioso para um artista. Ao invés de the creativity is valuable to an artist, usando o artigo definido. É comum iniciarmos frases assim sem um artigo. Children are the future. Ou seja, as crianças são o futuro, ao invés de the children are the future. Outra dica importante são nacionalidades e idiomas que não são precedidos por artigos. I studied
French last year. Eu estudei francês no ano passado. E now I study the French. Agora presta bem atenção aqui. Você pode sim ouvir alguém dizer the French ou the Americans quando a pessoa estiver se referindo a um povo, como em os franceses ou os americanos. Esportes e disciplinas acadêmicas também não precisam de artigos. My son likes to play soccer. Meu filho gosta de jogar futebol. My cousin is very good at math. Minha prima é muito boa em matemática. Precisamos ainda falar sobre mais alguns detalhes importantes a respeito do uso dos artigos. O artigo definido, ou seja, the, é usado com coisas que são universalmente conhecidas, como a Terra, o Sol e a Lua. The Earth, the Sun, the Moon, the Stars. E até mesmo the Internet e the Newspaper, o famoso jornal de papel. Repare que não estou falando de um jornal específico, apesar de estar usando o artigo definido. Estou falando do jornal como uma instituição, como a imprensa em si. Quando falamos de lugares como cadeias de montanha, grupos de ilhas, rios, desertos, mares e regiões geográficas, usamos the. Observe: the Alps, the Philippines, the Mediterranean Sea e the Amazon River. Usamos também o artigo definido quando falamos de um grupo de pessoas na sociedade, como quando dizemos the rich should pay more taxes. Os ricos deveriam pagar mais impostos. Ou the young need to respect the elderly. Os jovens precisam respeitar os idosos. Quando falamos de datas, também usamos the. I will be traveling on the 24th. Eu estarei viajando no dia 24. Mas atenção! Apenas falamos the quando vamos escrever a data. Escrevemos apenas o número e não escrevemos o artigo. O artigo indefinido, ou seja, a ou an, é usado quando falamos da profissão de alguém, como em She is an architect. Ela é arquiteta. Ainda no português, não dizemos que alguém é uma arquiteta ou um enfermeiro, mas no inglês precisamos sim de um artigo indefinido quando falamos de profissões. He is an ambulance driver. Ele é motorista de ambulância. Não usamos artigo algum quando falamos do significado geral de coisas e pessoas, como já comentamos antes. I don't like children. Eu não gosto de crianças. Quando falamos de refeições ou comida no geral. Do you want to have breakfast? Você quer tomar o café da manhã? I love Chinese food. Eu amo comida chinesa. Também não usamos artigos quando falamos de anos, meses e dias. 2022 was a good year. 2022 foi um bom ano. Quando falamos de TV, não usamos artigo. I saw this movie on TV. Eu vi esse filme na TV. Idiomas e matérias escolares também não são acompanhados de artigos, como já comentamos por aqui. I love biology, but I don't like Spanish. Eu amo biologia, mas eu não gosto de espanhol. E quando usamos palavras como last ou next, que significam respectivamente último e próximo, também não usamos artigos. I went to the beach last weekend.
Eu fui à praia na semana passada. Eu espero que o uso e o não uso dos artigos tenha ficado claro para você depois deste vídeo. As regras gramaticais costumam ser diferentes entre um idioma e o outro, mas com dedicação e prática, o inglês vai soar natural para você. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e seguir o nosso canal para estar sempre atento às novas aulas. E também não deixe de nos seguir nas nossas outras redes sociais. Vejo você no próximo vídeo. Beijo!